Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e neste episódio excepcional do podcast Cafezinho, você vai ouvir. Assim como o Jerry foge do Tom nos desenhos animados, o presidente Lula resolveu fugir de Volodymyr Zelensky no encontro do G20. Vinícius Júnior do Real Madrid é alvo de ataques racistas na Liga Espanhola. De novo. E regulamentação do transporte escolar em Buíque mais confunde do que explica alguma coisa. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, de forma excepcional, claro. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito. Os últimos 15 dias foram muito movimentados no noticiário local e internacional. O presidente Lula, para variar, pagou mais um mico, desta vez com os holofotes do mundo inteiro apontados para ele. Isso porque o quase declarado apoiador de Vladimir Putin na guerra entre Rússia e Ucrânia se esquivou de se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que também estava presente na cúpula do G20 em Londres. A impressão que passou, e com toda razão, é a de que o presidente brasileiro está do lado do presidente russo, assim como seu antecessor Jair Bolsonaro estava. Mas o verdadeiro foco desse governo é acabar com as ditas fake news, que na verdade são as notícias referentes aos erros que eles estão cometendo. Ninguém pode saber disso. E também a censurar comediantes por todo o país. E o que era só para ser mais um jogo de futebol entre Real Madrid e Valência pela Liga Espanhola, acabou escancarando para o mundo todo o quanto o país e seus torcedores de futebol são racistas e xenófobos contra brasileiros. Não bastasse ter sido chamado de macaco por quase todos do estádio do Valência, o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid ainda levou o mata-leão de um jogador do time adversário e, ao revidar com o tapa, tomou cartão vermelho e foi expulso do jogo. Eu sei que esse podcast tem dentre os países em que ele é ouvido a Espanha, então por isso eu vou direcionar esse recado a você que me ouve neste país. Qual que é o seu problema conosco brasileiros, hein? O que há de errado com vocês? Por mais que jogadores de futebol brasileiros tenham sido alvos recentes de racismo na Espanha, como o Vinícius Júnior, o Daniel Alves quando jogava no Barcelona, o Marcelo quando ainda era do Real Madrid, essa conduta é quase que uma regra dos espanhóis contra qualquer brasileiro. Porque para eles, nós moramos em florestas, os homens aqui são todos macacos e as mulheres são todas prostitutas. Há pelo menos uns 15 anos eu vejo casos e casos de racismo, de preconceito, de xenofobia, de agressão. A Espanha restringindo a entrada de brasileiros em seu país de todas as formas possíveis. E as autoridades brasileiras, para variar, não revidando todas essas ofensas e todos esses preconceitos com eles. O mínimo que se devia fazer por parte do Brasil era restringir a entrada desses espanhóis em nosso território. Tem limite certas coisas. Isso aqui já ultrapassou todos os limites de civilidade que se poderia ter. Se é que tem. Vou ler aqui agora para vocês uma dentre tantas manifestações que o Vinícius Júnior teve que emitir em suas redes sociais a respeito do incidente ocorrido contra ele. Abre aspas. A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável, e foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos, tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em casos isolados, um torcedor. Não são casos isolados. São episódios contínuos espalhados por várias cidades da Espanha.
e até em um programa de televisão. As provas estão aí no vídeo. Agora pergunto, quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? Eu respondo para facilitar: 0. Nenhum para contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas. O que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não. E em espanhol ele ainda escreve, ao encerrar o comunicado: não é futebol, é desumano. Fecha aspas. Se eu pudesse deixar um recado ao Vinícius Júnior, e olha que atrevimento meu de falar algo a ele, seria o seguinte: Vinícius, pega tua mala e sai da Espanha. Você não precisa deles, eles precisam mais de você. Confia em mim. Não vale a pena por nenhum dinheiro do mundo passar pelo que você está passando. Você não merece e nem precisa disso. E agora, vindo para as notícias locais, a Prefeitura de Buíque, não satisfeita com os problemas administrativos que já tem, resolveu criar mais um, ao enviar para aprovação da Câmara de Vereadores um projeto de lei totalmente questionável sobre a regulamentação do transporte público municipal. Esse projeto foi aprovado pela maioria dos membros da Casa, especificamente por aqueles que apoiam declaradamente ou nem tanto assim a indigestão de Arquimedes Valença à frente do Executivo buiquense. Apoio esse que a gente sabe que é feito por motivos escusos. Esse projeto prevê, dentre outras coisas, que o ponto onde os estudantes esperarão o transporte para irem à escola deverá ficar a uma distância máxima de até 3 quilômetros de suas residências, sem maiores especificações. O assentamento Dois Irmãos, apenas como exemplo, e o local onde eu resido, tem crianças e adolescentes que estudam na Escola Municipal Manuel Benício de Siqueira, que fica no Distrito do Carneiro, a 6 quilômetros de distância. Com somente esse trecho do projeto sendo levado ao pé da letra, esses estudantes teriam que caminhar até depois da Barra Velha, ou seja, mais da metade do caminho, para poder pegar a condução e estudar. Desde a semana retrasada, aliás, que o ônibus que leva esses estudantes do Dois Irmãos ao Carneiro não aparecia. A desculpa dada foi que ele estava em manutenção. Para ser justo, ele apareceu nesta segunda-feira e levou os estudantes normalmente para a escola. Outra previsão mal vista foi a de que a competência para fazer qualquer alteração nessa lei ficaria com a secretária de Educação Marilã Belisário. Primeiro que, bem ou mal, o poder legislativo existe com uma única função principal, eu digo, a de fazer as leis do município. Isso é conceito básico de qualquer democracia. Segundo, não me parece confiável deixar esse tipo de decisão com alguém que tem nome de marca de bolacha. Vocês me desculpem por isso. E terceiro, qualquer decisão a ser tomada não passaria nesse projeto de lei em específico pela avaliação dos vereadores, podendo ser aprovada de qualquer jeito. E acreditem, teve vereador que apoia o prefeito que deixou essa parte passar, pelo jeito, sem ler e sem interpretar o texto. Problemas esses que só quem não foi à escola tem. A Lei número 9.394 de 1996, em seu artigo 11, inciso 6º, prevê que os municípios se incumbirão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino. No entanto, os artigos 6º e 208 da Constituição Federal impõem a obrigação do serviço de transporte escolar aos estudantes do Brasil. É uma imposição. Existem ainda os artigos 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que reforçam esta obrigação. Portanto, a suspensão do serviço pela Prefeitura de Buíque sob qualquer pretexto
pode ser questionada na justiça por ser inconstitucional. E não para por aí. Ainda existe a previsão do uso do transporte escolar para algo chamado projeto político pedagógico, que, como quase tudo dessa gestão, não foi explicado como funciona. Ano que vem vai ter eleição municipal, e a preocupação legítima é a de que, com essa lei, os carros sejam usados para fins eleitoreiros, numa tentativa de compra de votos. Não custa lembrar que a lei eleitoral proíbe esse tipo de conduta. E acredite, teve político de Buíque que já foi pego pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco em 2019 por cometer essa mesma conduta. Além de burros e safados, esses mesmos sofrem de amnésia seletiva. Esquecem somente do que eles mesmos fizeram de errado. Eu tenho 3 sobrinhos em idade escolar. Os 3 precisam pegar o transporte para ir para a escola. E me irrita muito, mas do fundo do coração, me dá ódio saber que eles hoje passam pelos mesmos perrengues que eu há 15 anos atrás passei junto com os meus irmãos só para chegar à escola e ter o direito de assistir decentemente a uma aula. Quando eu era o aluno, ainda tinha os caminhões pau de arara para levar os alunos dos sítios às zonas urbanas. As estradas eram pouco confiáveis, uma vez que nas épocas de chuva mais intensa, como está ocorrendo agora, nem esses caminhões passavam. A diferença é que na minha época, a gente ia a pé até a escola quando o caminhão não vinha, mesmo sendo desumano. E com os pés sujos de lama, nós estávamos lá. Hoje, temos os ônibus, em tese mais confortáveis que os caminhões, com seus assentos de madeira e uma coberta com grade de madeira também, sem cinto ou qualquer acessório básico de segurança. Em tese, porque a prefeitura, para cumprir tabela, joga os ônibus mais velhos da sua frota para os sítios, mesmo recebendo repasses milionários e mensais do Ministério da Educação para adquirir carros, no mínimo, inteiros. E aí fica a pergunta, onde é que está todo esse dinheiro, hein? A tal lei ainda prevê a exclusão do tratamento igualitário entre estudantes das zonas urbana e rural. Joga para a criação de uma lei específica como ficaria o transporte escolar das crianças com deficiência. E, como eu já adiantei, mais confundiu do que explicou alguma coisa. Numa terra que faz jus ao apelido de Ninho de Cobras, onde seu povo permanece sendo pobre por causa de políticos de alma pútrida, e os poucos que estudaram vão saber o que significa essa palavra, onde a própria educação recebe atestado de fracasso e a responsável por tal fracasso é acusada de desviar mais de R$290 mil do fundo pago pelos servidores da educação, onde mais interessa aos idiotas que se acham espertos manter o povo burro e onde o povo se acomoda em permanecer isolado em sua própria burrice, louco é quem vê tudo isso e tem um pouco de neurônio para raciocinar e entender que essa situação está errada e é inaceitável. Aos poucos vereadores que se manifestaram contra tamanha patifaria, vale aqui o elogio. Demonstraram ter honra, sensibilidade e um pouco de lucidez. E aqueles que venderam suas almas ao demônio da politicagem, todo o desprezo, rechaço, desrespeito e chacota por parte da população ainda é muito pouco para vocês. Que no ano que vem, a população buiquense, com o pouco de educação e conhecimento que ainda lhes resta, os eliminem da vida pública pelo voto e não os deixem passar mais nem pela frente da porta da Câmara. E vale aqui o adendo. Os vereadores Elson Francisco, Maria Clara, Deca de Zé de Napo e o enfermeiro Luiz Cristiano demonstraram ser contra esse projeto de lei, conforme ele havia sido enviado pela prefeitura, e propuseram mudanças no texto que a maioria não aprovou. O vereador Leonardo de Gilberto foi o único que não compareceu à sessão. Já o presidente da Câmara, Felinho da Serrinha, não votou justamente por conduzir a sessão. No caso dele, ele só pode votar se houver empate. Mas também
fez questionamentos quanto à distância dos pontos de ônibus imposta pelo projeto de lei. Veremos no que isso vai dar. O podcast Cafezinho volta agora no dia 3 de junho. Um grande abraço e até lá!